Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa formação de artes. Sou a professora formadora de linguagem daqui da DRE de Matupá, vou estar como mediadora, meu nome é Angélica Maiara. Espero que essa formação seja um momento de reflexão, de contribuição. Desejo uma ótima formação a todos. O chat vai estar aberto. Aproveite para deixar suas mensagens, dúvidas e contribuições. Lembrando que a nossa chamada será disponibilizada a partir das 9 horas. Desejo a todos uma ótima formação e agora eu passo a minha fala para a nossa professora especialista, Fernanda. Bom dia, professores, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês, né, para a gente aí completar o nosso ciclo desse ano letivo. Então, é o nosso último encontro, né? Espero que seja realmente uma manhã muito produtiva. Como a professora falou, contribuam no chat, deem opiniões, sugestões, troquem ideias, né? Ela vai estar aqui nos auxiliando para que a gente possa acompanhar vocês, tá? Então, eu vou rapidamente aqui já compartilhar a minha tela com vocês, né? Eu acho que, como já é o nosso quarto encontro, né? Não sei se tem alguns professores aí novos, mas só me digam se está tudo ok com a apresentação. Mas o meu nome é Fernanda, para quem ainda não me conhece, para quem né, com quem ainda a gente não conversou, né? A minha formação é em arte, é em música, o meu doutorado é em educação, e o que a gente vai estar fazendo aqui hoje é compartilhar com vocês alguns temas, algumas ideias, e esperar que vocês também nos tragam aí toda a experiência de vocês de sala de aula para que a gente tenha uma manhã bem agradável. Então, o tema desse nosso encontro de hoje será arte urbana na escola, intervenção, expressão e cidadania. Então, esse tema é um tema que ele vai aparecer no livro didático de vocês, não apenas no sexto ou sétimo ano, mas é um tema que ele ronda quando a gente fala de arte contemporânea. A gente vai falar no nosso último encontro sobre arte contemporânea. É um tema que ele está presente, está muito presente no livro didático de vocês, nos conteúdos que vocês vêm trabalhando e também vêm trabalhando, né, no decorrer do ano, em diferentes anos, e também é um conteúdo que está muito na boca dos nossos alunos, né? Eles gostam muito de falar sobre arte urbana, muitos deles têm essa vivência, então é um assunto muito interessante e importante de ser trabalhado com os nossos alunos, né? De uma forma consistente. Então, a gente vai estar trazendo um pouquinho. Então, o objetivo do nosso encontro de hoje é compreender a origem e a diversidade da arte urbana como manifestação cultural contemporânea, bem como propor práticas pedagógicas significativas que articulem arte urbana, cidadania e o currículo escolar. Então, como a gente sempre divide, vocês já estão até acostumados, a gente vai ter 3 momentos, né? Um primeiro momento a gente falar um pouquinho mais sobre arte urbana, conhecer um pouquinho mais, revisar um pouco esse assunto, né? E no segundo momento a gente pensar e refletir como a arte urbana é importante no ato educativo, né? Na escola, na nossa sala de aula, como é importante a gente estar trabalhando com esse conteúdo, com esse tema, e por fim, trazer algumas propostas pedagógicas, como que a gente pode trabalhar, pensar isso como encaminhamentos com os nossos alunos. Muito bem, seguindo. Então, o nosso primeiro ponto, né? Arte urbana. Eu trouxe aqui, a princípio, para a gente refletir, uma citação, né, de Regina Mota. Ela diz: a cidade é o suporte e o sentido da arte urbana. Não existe arte urbana sem cidade. O espaço público é o seu ateliê e o seu palco. Né? O que essa frase nos traz? Né? Ela nos convida a refletir o como, quando a gente pensa em arte urbana, né, a gente tem como palco a cidade, né? A cidade, a rua, os muros, né? Ou seja,
todo o ambiente urbano, os viadutos, as calçadas, as fachadas. Então, essa arte, né, o palco dessa arte é a rua, é a cidade, né? E isso é muito importante, né, para nós educadores, né, essa perspectiva de a gente entender a arte urbana, ela é fundamental, porque quando a gente trabalha com a arte urbana, a gente leva para a escola, né, muito do que acontece na cidade como arte, né? E isso é importante, né? A escola, ela, né, ela é essa extensão do mundo, né? Então é onde a gente traz os elementos, onde a gente traz os conteúdos do mundo para dentro da escola. Então, quando a gente pensa em arte urbana, a gente levar isso é muito importante, porque a gente vai estar falando de arte urbana sobre cidadania, sobre transformação, sobre questões políticas, ou seja, quando a gente fala de arte urbana, a gente traz com ela muitos outros conteúdos importantes, né, que até extrapolam, né, apenas o conteúdo de arte, né, o conteúdo estético, mas ela leva para outros conteúdos, como a gente vai ver aqui. Muito bem, seguindo. Então, o que é a arte urbana? Se eu fosse perguntar aí para vocês, se a gente estivesse presencialmente, né, juntos, o que é arte urbana? Eu pediria para vocês lá no chat irem trocando ideias entre vocês, o que é arte urbana. A gente não tem muito tempo para a gente dar um espaço de tempo aqui para vocês responderem, mas vão colocando lá as ideias de vocês, o que é arte urbana, eu vou seguindo aqui, né? Mas como que vocês definiriam, ou como que vocês percebem ou entendem arte urbana? O que é arte urbana, né? Então, eu coloquei aqui alguns pontos para a gente pensar, né? O que é arte urbana? É um termo que ele vai englobar diferentes manifestações artísticas. Às vezes, quando a gente pensa em arte urbana, a gente pensa só em grafite. Mas aqui a gente vai pensar arte urbana como tudo aquilo que acontece na rua como arte, né? Então, a arte urbana, ela ocupa esses espaços públicos e não de uma forma institucionalizada, que tem regras, né? Mas sim de uma maneira institucionalizada, né? Não institucionalizada, né? E ela geralmente tem uma intervenção direta, né? Direta lá no muro ou numa praça pública onde está acontecendo um tipo de dança, como o hip hop, por exemplo, né? Isso é uma característica aí da arte urbana. Ela se destaca por a sua intencionalidade crítica. Então, a gente pode pensar que a maior parte, né, daquilo que a gente vê como arte urbana, de algo acontecendo na rua, elas têm uma intencionalidade crítica, com raras exceções, né? Ela vai trazer algum tipo de contestação sobre alguma questão social, né, ou espacial, como eu coloquei aqui, e por tornar a cidade uma plataforma de expressão coletiva, né? Então, o grafite, ele é algo às vezes que acontece isolado, mas a gente tem muitas manifestações de arte urbana que vão trazer a coletividade, né? Como, por exemplo, o flash mob, né? Como, por exemplo, uma apresentação de música, né, que envolve muitos músicos, como a gente vai ver aqui mais para frente. Então, ela tem essa característica da coletividade muito forte também. E como eu falei anteriormente, ela vai além do grafite, né? Ela vai incluir, lá no livro de vocês vai aparecer o lambe-lambe, ela inclui stencil, muralismo, arte performática, projeções digitais, instalações efêmeras, arte ativista e ambiental, ou seja, são inúmeros os tipos de manifestações de arte urbana que a gente pode ter, e mesmo dentro das artes visuais, a gente vai ter várias formas de arte urbana, né? Que não é só o grafite, é o lambe-lambe, é o stencil, é o muralismo, e daí depois, com o corpo, a arte performática, as projeções digitais, instalações, música, flash mob, são muitos, né? Enfim, quais são as características aí da arte urbana?
acessível, ela é muito acessível, né? A gente está andando pela rua, descompromissado, muitas vezes, indo para o nosso trabalho, né? Ou passeando, ou indo para um parque, e a gente tem acesso, né, a essa arte urbana. Por isso é muito importante a gente abrir os olhos, porque às vezes a gente passa desapercebido, né, na correria do dia a dia pela arte urbana, né? Então, a gente também fazer com que os nossos estudantes eles abram os olhos, né, tenham esse senso estético para estar apreciando a cidade de uma outra maneira é importante. Ela é efêmera, ou seja, ela muda constantemente, né? O próprio grafite, o lambi-lambi, né, que são os cartazes colados um em cima do outro. Então, o que acontece? Aquilo está mudando, né? Uma apresentação de teatro, uma apresentação de dança muda constantemente, né? Essas estátuas vivas, né, que tem no meio da cidade, é um tipo de arte urbana, eles também estão mudando, eles mudam as cores, eles mudam a maneira de se expressar. Então, uma característica importante da arte urbana é que ela é efêmera, crítica e popular, né? Ela traz, na maioria das vezes, uma crítica e ela é popular, ela é do povo, está ali para todo mundo apreciar. Ela está fora desse circuito tradicional dos museus, né, e galerias, né? Então ela está nos viadutos, nos metrôs, nas cidades que tem metrô, nos muros, nas praças, como já falamos. E por ser efêmera, por ser crítica, por ser popular, ela estabelece, então, esse diálogo direto com as pessoas, com a sociedade, né? Se a gente pensar na história da arte urbana, a gente vai compreender e vai verificar que a arte urbana ela não é um fenômeno tão recente como a gente pensa, né? Porque a gente pensa hoje a arte urbana ela está dentro da arte contemporânea. Mas da onde veio essa ideia? Essa ideia de desenhar nas paredes, né? De fazer muralismo. A gente pode pensar que desde lá do início, lá nas paredes das cavernas, já se expressava, né? Já se expressava na parede, tentando colocar sua identidade, algo que estava pensando, o que queria dizer dentro de uma coletividade. Então, a gente já tem, né, ali alguns princípios da arte urbana já nas paredes das cavernas. No Império Romano, né, slogans políticos e desenhos populares ocupavam esses muros públicos, né? E a gente tem um outro exemplo aqui, os murais revolucionários mexicanos, que vocês devem conhecer, do Diego Rivera, né, que foram marcos da arte como instrumento de mobilização social e que também, né, foi feito nos muros. A gente pode ver aqui, né, a arte rupestre, né? Então, esse desenho já nas cavernas, né, tentando expressar, tentando dizer algo, a gente já pode, né, chamar como um dos princípios da arte urbana. E aqui, um dos murais do Diego Rivera que tentou, né, e na verdade não tentou, ele trouxe para sua arte, que aqui a gente, né, vai ver que essa arte aqui, ela é feita num muro muito grande, também da cidade, em muitos lugares públicos, em que ele vai contar sobre questões sociais, sobre a revolução que estava acontecendo em 1910 no México, né? Então, algumas características, algumas inspirações que trouxeram, né, o que a gente chama, né, que trazem, que inspiram o que a gente chama de arte urbana hoje. Né? Em 1970, a gente teve a explosão, então, do grafite em Nova York, né? Com a chegada do hip hop, né? Teve origem no hip hop, que é que tem a dança, que tem a música, né? Que tem o grafite. Então, em Nova York, ali em 1970, a gente teve esse boom do grafite, né? Na década de 80 em diante, o grafite ele se espalha para todo mundo e chega no Brasil como uma linguagem periférica e de resistência. Então, ela tem essa característica, né? A arte urbana ela chega no Brasil e é claro que hoje ela é vista de uma outra forma, mas de uma forma mais periférica e como uma questão
de resistência, que vai colocar no grafite questões sociais importantes daquele momento, né? Aqui eu trouxe a referência para depois vocês poderem pesquisarem, né, e buscarem mais informações sobre isso. Então, trazendo aqui mais uma citação, né, para a gente falar da arte urbana no Brasil, né? Então, a arte urbana brasileira, ela é um grito visual que nasce dos muros periféricos e ressignifica o espaço público como um território de existência e memória. Então, como a gente acabei de falar, ela surge nessa questão da periferia, né, como questões de resistência, trazendo, então, para o território, para a cidade, né, esses elementos tão importantes para que todo mundo pudesse ver, pensar e refletir. Então, a arte urbana no Brasil, ela vai se dando dessa maneira, né? Ela foi marcada por um contexto sociocultural de resistência e autoafirmação das periferias. E aí, a partir de 1980, jovens de bairros marginalizados, especialmente em São Paulo, passaram a se apropriar dos muros da cidade, com espaços de fala visual e contestação simbólica. Então, eles saem das periferias e trazem, então, para o centro das cidades as suas ideias, a sua arte, aquilo que eles estavam pensando. E a gente tem aqui como um precursor, né, do stencil, que é uma maneira também dos primórdios aí do grafite, o Alex Valaur, né? Então, e as suas obras bem coloridas, bem humoradas. Eu trouxe apenas duas, né? Mas o grafite, ele surge, né, dessas ideias aqui, né, de stencil que o Alex traz, e se a gente buscar pelas obras dele, lá 1980, por aí, vocês vão ver que são muito interessantes, coloridas, bonitas, né, e que inspiraram muito o que a gente vê hoje como grafite. Então, ele é um grande artista quando a gente vai pensar em grafite, assim como um dos primeiros, né? Especificidade da arte urbana brasileira. Quais são as especificidades? Ela vai trazer, né, a arte urbana brasileira, um diálogo com a cultura popular, né? Se a gente pensar em alguns outros artistas, talvez que não são brasileiros, não tem especificamente essa linguagem. Uma linguagem com o popular, uma linguagem com aquilo que é do povo, né? E quando a gente fala de cultura popular, a gente tem tanta coisa, né? A gente tem poesia de cordel, a gente tem as manifestações populares de música, de dança, a gente tem, por exemplo, o funk, o samba era cultura popular, o rap, a capoeira. Então, a arte popular, ela não é propriamente o funk, ou o samba, o rap, mas ela dialoga, né? Ela traz elementos da cultura do povo, daquilo que é do povo, da cultura popular. Ela tem uma presença marcante, como a gente já falou, nas favelas, nas vielas, nas grandes avenidas, nos centros urbanos, né? Se a gente Curitiba é uma cidade que, se a gente pensar, ela tem pouca arte urbana. Ela tem esculturas, tem grafite, tem arte na rua, né, de outros artistas, tem acontecimentos. Na cidade onde eu moro, se a gente for para os grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo especialmente, a gente vai estar assim com uma imensidão, né? Tudo que lugar que você entra no metrô, nos viadutos, nos muros da cidade, né? Repletos de arte urbana, né? Londres também, que é uma cidade grande, Berlim, uma cidade muito rodeada de arte urbana, né? Então, esses grandes centros, eles têm uma característica de ter muito mais arte urbana do que pequenas cidades, né? Não sei como é aí na cidade de vocês, tá? Seria uma coisa interessante da gente trocar, né? Como que é de arte urbana aí onde vocês moram, né? O que tem, né? Eu costumo perceber pelas minhas idas pelo Brasil que as cidades menores têm
é óbvio também, né? Tem menos coisas, né, de arte urbana do que os grandes centros. Uma fusão entre estéticas globais é uma especificidade, né, dessa estética da arte urbana, né? O grafite internacional, né? Então tem a mistura, tem as influências de um grafite internacional, temáticas locais como racismo, desigualdade, memória, religiosidade, vão estar sempre estampado em, né, várias manifestações de arte urbana. E se a gente for observar, a gente tem aqui no Brasil muitos artistas, né, que vão trabalhar com arte urbana, escultores, também dançarinos. Mas a gente tem no grafite, né, os gêmeos e o Eduardo Cobra, né, que acredito que vocês conheçam, né, mas vamos pensar assim para a gente escolher dois, né, artistas, quais deles a gente escolhe como os que, né, são mais famosos, ou que a gente conhece mais, ou que a sua obra ela foi levada para o mundo, né? Pessoal, só me dá um likezinho aí para ver se a gente está junto, se não caiu a nossa... Eu não estou conseguindo ver direitinho. Ah, tá todo mundo aqui, obrigada. Eu estou com uma tela maior, não enxergo. Mas aí, voltando. Esses dois artistas brasileiros são muito importantes, especialmente quando a gente vai trabalhar com essa temática na escola, né? Então, os gêmeos, que são esses personagens oníricos, que são dois irmãos mesmo, o Otávio e o Gustavo. E é muito interessante a história deles, que eles dizem que eles começaram a desenhar juntos quando eles foram fazer um concurso e cada um estava numa sala diferente e eles fizeram o mesmo desenho. Parece uma coisa até inusitada de acontecer, mas é o que eles nos contam, né? E eles trazem esses personagens, né, e uma influência da cultura de rua e da infância também. Os trabalhos deles, os alunos gostam muito de conhecer, de fazer, de reproduzir, de se inspirar, porque eles trazem um pouco da infância, embora a gente não está falando de infância aqui, no nosso Fundamental 2, a infância ela deve ser levada para a nossa vida como um todo, né? A infância pensando na ludicidade, né? E eles são conhecidos no mundo inteiro e no nosso país eles têm murais em diversos, né? Ou seja, eles têm murais aqui no Brasil em vários lugares e no mundo como um todo, né? O Cobra, ele tem essa característica de trazer murais hiperrealistas e coloridos, né? Então, ele vai trabalhar mais com a memória histórica, com temas como paz, diversidade, né? E aí, a gente trazendo um pouquinho aqui de imagens sobre os dois, mas eu trouxe um vídeo, que é um vídeo que vocês podem trabalhar aí com os alunos, está trazendo para os alunos, para eles conhecerem esses artistas, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esses dois. Foi lá. O fato da gente ter vindo nessa vida gêmeos foi uma forma que a gente encontrou, primeiro de tudo, de a gente se comunicar entre a gente. Uma coisa muito espiritual, assim, na nossa vida. Só é o que a gente é junto. E a gente fica junto, né? É o mesmo estilo, o mesmo traço. Mas também não foi uma coisa que a gente pensou e programou e teve um plano para isso. Ele tá numa sala, tá na outra, desenhando um concurso de desenho. E aí a gente fez o mesmo desenho, igualzinho. Acho que o maior objetivo nosso, se a gente parar para pensar, era ter um estilo, era ter um traço nosso. Que dentro desse traço você consegue colocar tudo aquilo que você acredita. Nem pensava em exposição, em viajar, em fazer mural, nada disso. Só pensava em a gente ter um estilo nosso, para canalizar mesmo uma identidade naquilo que você faz. A gente era muito conectado com a família. E acho que isso foi uma das primeiras inspirações que a gente teve, assim. Isso vem lá de trás, eu acho, de a gente já nascer muito prematuro, não saber que era gêmeos. Minha mãe ficou sabendo na hora que teve parto,
um erro médico. O médico fala, eles vão morrer daqui a uma semana, assim, umas coisas assim, tipo, tá bom, então vai morrer em casa, cuida deles. Essas coisas você resgata, você traz junto com você. E a gente foi disso, assim, de querer fazer uma coisa, querer desenhar. Depois, quando você para pra ver, você fala, meu, realmente foi muito doido fazer o que a gente fez, muito difícil. O que ajudou muito o fato de a gente ter encontrado um estilo foi a época, as pessoas com quem a gente andava, ficar 4, 5 anos desenhando todo dia a luz de vela, tomando vinho e escutando ópera. A gente ficou pintando no quintal da casa dos nossos pais, assim. Até a gente ver que falou, ó, beleza, a gente já começou a pintar na rua. É aí que a gente descobriu a chave da cidade pra gente pintar na rua. Experimentou várias coisas antes de chegar a fazer o que a gente faz hoje. Tanto que a gente foi dançar break, a gente dançou break por, sei lá, 20 anos. A gente já tentou virar DJ, a gente tentou cantar rap uma época. A gente tentou de tudo, assim. A gente tinha essa necessidade de expressar, sabe? Existia uma coisa lá dentro. Assim. Eu acho que o desenho, quando você pega um papel branco e você desenha, sua alma tá ali, assim, sabe? A alma do desenho, a alma da pintura tá no primeiro traço que você concretizou no papel, assim. A gente tem esse universo dentro da gente. O nosso trabalho está muito assim, sabe? Cada vez mais isso, assim, abrindo e deixando para as pessoas tirar um pedacinho, para, sei lá, de repente usar de alguma forma positiva para a vida delas. Assim. Nem sempre você colocar para fora aquilo que você acredita é fácil, é difícil, porque você vai ter uma resposta muito rápida, você está sendo transparente e explícito com todo mundo. É tipo o nosso trabalho, ele é completamente explícito para a gente, quem nós somos, assim. Quem olha o nosso trabalho, para a gente parece que é um livro aberto, assim. Todo mundo dá para entender. Quem acredita que está certo para a gente, está certo para você. De repente você pode não gostar. A gente entendeu que para nós viver é isso. É a gente viver extremamente o que a gente acredita, não importa o quanto isso dure, e sendo verdadeiro, sabe? Tem que ser gente que nem a gente, assim, gente que acredita. Então a gente precisa fazer também. Às vezes a gente pensa, porra, parece que uma vida é muito curta para poder dividir tudo isso com as pessoas, né? Mas a gente tem que fazer o máximo que a gente pode. É a nossa missão. E é isso, vamos embora. Legal. Continuando ele aqui um pouquinho. Meu nome é Gustavo Pandolfo. Meu nome é Otávio. Coloquei a melhor roupa, as crianças mandei chamar. Tudo de banho tomado, penteado, que é pra agradar. Se eu não dou autoridade e padre pra abençoar. Hoje vamos comer cinza, que a Kombi mandou buscar. Bata logo essa chave, Instagram pra denunciar. Lila com a tag na testa e hashtag pra acompanhar. Um bombe e um trauave da ponte de lá pra cá. Lute contra este cinza que a Kombi mandou buscar. Nem ministro a presidenta, com a cena vão concordar. Chega da vergonha alheia, pra feia de se rasgar. Coloquei a melhor roupa e as crianças mandei chamar. Não me deixe comer cinza, que a Kombi mandou buscar. Quando Roque e Damião tornou foi perguntar. Quando um de dois irmãos do todo foi questionar. Levou foi costa na lata e a lata vai revidar. Hoje não vamos comer cinza que a Kombi mandou buscar. Legal. Esse segundo vídeo para a gente ter um pouquinho, né? Esse primeiro para a gente conhecer mais um pouquinho sobre a história deles, né? E esse segundo vídeo para a gente conhecer um pouquinho mais das obras, né? Muito bonitas na cidade, assim.
É diferente do que a gente vê apenas uma imagem, né? A gente vê em movimento, a gente vê realmente a obra na cidade, é diferente. E, opa, só um pouquinho. Mais um. E como eu falei para vocês, o Cobra, né? O Cobra, ele vai trazer uma arte mais realista, né? Ele traz esse colorido também, muito colorido, que é muito parecido com o dos Gêmeos, esse colorido, mas aquilo que eles têm de lúdico, de mais lúdico, que leva para a infância também, né? Nos remete à infância. O Cobra, ele vai trazer uma arte mais realista, né? Então, vamos entender também um pouquinho da história desse grande artista de arte urbana. Eduardo Cobra, uma figura ilustre que o mundo reverencia com sua arte ousada e em tamanhos magistrais. Onde se vê um prédio, parece que cabe a arte dele. E como, não é para menos, Malu. Ele tem trabalhos nos 5 continentes e é autor dos maiores murais grafitados do mundo. E o Cobra contou para a gente sobre as suas inspirações e o poder que só a arte tem, a arte de transformar. A liberdade de Nelson Mandela no Malawi, na África. A graça da bailarina que encanta Moscou. Em São Paulo, o olhar vitorioso de Ayrton Senna. Figuras ilustres que ganharam uma paleta de cores e a assinatura incontestável de Eduardo Cobra. Uma marca registrada. Quem vê sabe muito bem quem é. Representa a neovanguarda brasileira quando o assunto é arte de rua. E conta que foi nela que ele encontrou seu caminho. Foram nos movimentos de rua, realmente, na cidade de São Paulo, que eu pude ter contato pela primeira vez com a pintura. Então, eu não tive o contato clássico, né, através de galerias ou etc., ou conhecer outros artistas. Eu não tive essa oportunidade. Eu conheci mesmo através da cultura de rua, dos grupos de breakdance, de hip hop, do Lago São Bento. Foi assim, caminhando pelas ruas de São Paulo, que eu fui me desenvolvendo. Então, a rua, para mim, o significado é parte integral da minha construção como ser humano. Eu era aquele aluno sentado na última carteira, né? E com os cadernos cheios de desenho já. E eu falei, é isso que eu quero fazer, eu nunca tive dúvida, isso que é interessante, sabe? Arte que instiga, acolhe, quase abraça a gente. Daqui não dá vontade de desgrudar o olho. Traços e cores que saem dos becos, dos guetos, dos cantos da cidade para serem vistos e reconhecidos. Nos primeiros rabiscos, ainda em grafite, Cobra já desafia o espaço e o tempo. Eu tenho mais de 2.000 fotos de obras que eu já realizei. Eu realmente passei dias e noites, e feriados, e finais de semana, e o tempo todo fazendo isso, pintando. Dessas 2.000 fotos de trabalhos que ficou ali a memória e tal, mas a maioria não existe mais, né? Foi apagada, ou o dono mudou de ideia, ou o lugar foi vendido, ou alguém apagou, enfim, acontece de tudo. Você está na rua, é isso, né? E na rua tem um tempo realmente de durabilidade das coisas, se não houver manutenção. No processo da sua arte, Eduardo Cobra deixa a clandestinidade dos muros para se entregar aos colossais painéis e às paredes dos edifícios. Uma arte para o alto e, na vista, amplia e dá coragem. Afinal, a rua é de toda a gente. Cobra abraça o muralismo, uma manifestação cultural nascida no México lá pela primeira metade do século XX, e se junta aos grandes nomes que alçaram a arte de rua ao status de obra de arte.
muitas obras que estão aí nas ruas que são sensacionais, né? Artistas como Banksy, ou os Gêmeos, tanta coisa magnífica que tem aí espalhada aqui na cidade de São Paulo ou pelo mundo, e muitas vezes criou uma cultura de que é efêmero e tudo bem, sabe? Não, é arte de rua efêmera, apaga, faz outra, faz de novo. Mas eu comecei a imaginar que isso não se sustenta, no sentido de que um prédio bonito, ali, uma arquitetura antiga, de 1900, todo mundo gosta de passar e ver aquilo preservado. A gente entra no museu, a gente vê a Mona Lisa lá, que foi pintado. Todo mundo acha lindo isso, mas por quê? Porque tem alguém ali conservando, né, preservado e tal. Então, na rua, também acho que é legal fazer isso. Ou seja, preparar direito a parede, usar os melhores materiais, aplicar o verniz certo para proteger, né? Então, existe um cuidado com essas obras para que as próximas gerações possam ter esse acesso também, né? Eu estive, por exemplo, no México, e eu vi obras lá do Diego Rivera, do Siqueiros, tal. Então, assim, é possível, claro, né? O Kate Herring, que é um artista também da história da street art, eu fui para Nova York e eu vi obras dele lá. Eu fui para Tóquio e vi obra dele lá. Na Itália eu vi. É uma questão de querer preservar. Imagens hiperrealistas, quase sempre em tons de crítica social. Murais que levam semanas e até meses para serem concluídos. O que pensa esse moço quando pinta, hein? No começo da minha trajetória, eu me inspirava muito em outros artistas, tá? Mas chegou um determinado momento que eu comecei a pintar com o meu próprio pincel, ou seja, seguir o meu próprio caminho, trabalhar com as minhas mensagens, com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu acredito. Mas por que eu estou falando isso? Porque a pintura, ok, é uma parte super importante, é o que todo mundo está vendo, mas é o resultado final de um longo processo, né? E esse processo tem a ver principalmente com a criação. Então, para cada arte que eu realizo, eu fiz 10, 15, 20 criações diferentes. Eu faço uma imersão naquele sentido, né? Não só do lugar onde eu vou pintar, no país, né? Na arquitetura do local, nas cores predominantes ali, o que é possível fazer no formato da parede, na história que eu quero criar. Então, hoje, eu diria com bastante convicção assim, que a criação, para mim, é mais relevante, mais importante do que a pintura. E a pintura também não é só chegar e pintar, né? Se fosse só chegar e pintar, seria muito fácil. Na realidade, além da criação, que é super prazeroso, tem uma parte que não é tão legal assim, que é a parte burocrática. Então, tem todos os processos de permissão, de autorização, governo, segurança, tem um monte de coisa envolvida que às vezes isso leva mais tempo e mais desgaste do que chegar lá e pintar. O menino Cobra, filho de um tapeceiro e de uma dona de casa que saiu da zona sul de São Paulo, hoje exibe seus trabalhos por um mundo sem fronteiras. Mas ele também vai além para pensar uma arte que provoca. O espaço de passagem vira lugar de reflexão. Sempre os murais, para mim, eles são além da pintura. Eles são uma possibilidade de eu falar sobre questões relacionadas à união dos povos, tolerância, racismo, violência, solidariedade. Enfim, o que eu posso fazer a respeito dessas pinturas para transformar aquele ambiente e trazer conscientização da preservação das florestas, dos mananciais, dos povos indígenas. E é assim que Cobra se envolve em cada trabalho. Um momento de pintar e inspirar. Ele já estampou a fraternidade e o ativismo de Martin Luther King, Gandhi e da paquistanesa Malala, defensora da educação e Prêmio Nobel da Paz aos 17 anos de idade. Painéis tridimensionais de um artista absolutamente envolvido com o seu jeito de entender o mundo. Mas com outro lado difícil e inesperado. O
trabalho dedicado de uma vida inteira lhe cobrou um preço muito alto. Uma intoxicação causada por metais pesados das tintas e dos solventes. Essa questão da intoxicação, ela eu acho que se deu por uma falta de conhecimento, né, por lidar com materiais tóxicos, sem nenhum tipo de proteção, durante muitos e muitos anos. Então, quando eu comecei muito menino, e eu pintava muitos ambientes fechados, sabe? Pintava muitas lojas, muitos lugares, casas, tudo ambiente fechado, sem máscara, sem proteção alguma, muitos anos. E isso me acarretou um problema seríssimo, porque já com 20 anos, ou seja, alguns anos depois de começar com esse processo de pintar loucamente, alucinadamente, eu comecei a ficar muito doente também, na mesma proporção, né? Eu aproveitei esse momento em que eu estava passando por uma questão muito difícil, pessoal, de saúde também, para usar minha arte como uma ferramenta realmente assim de solidariedade. Em uma das fachadas do Hospital das Clínicas, Cobra estampou em 200 metros quadrados a esperança em forma de cura. O mural responde com ciência e fé ao negacionismo e à ignorância em meio a uma pandemia. Ele se conecta ao ponto de que eu acho que não há nenhuma controvérsia entre você acreditar em Deus e você acreditar na ciência. Eu percebi ali no hospital, tanto de pessoas ali que estão com entes queridos ali internados, passando por várias dificuldades, ou os médicos que enfrentam todos os dias os profissionais da área da saúde, né? Muitos ali têm a fé como uma base também. A arte soberana que também regenera, na superação e no combustível para tocar a vida como ela é. E foram muitas vidas. Eu costumo dizer que enquanto eu tiver forças assim para subir uma escada, para estar numa lateral de um prédio ou algo assim, eu vou continuar fazendo, né? Porque é imensurável a satisfação de você poder ocupar as ruas, as cidades, os prédios, como as minhas telas, né? E atravessar a rua e ver o resultado daquele esforço, daquela dedicação. Dificilmente eu teria a possibilidade de ter ido para cerca de 40 países, né? Tem cerca de 50 murais só nos Estados Unidos. Pô, às vezes eu fico pensando como isso foi possível, né? Justamente pela resiliência, né? Pelo esforço, pela dedicação e pela dificuldade. Acho que a dificuldade fez eu criar um alicerce também muito bom no sentido de persistência. É como se fosse uma missão, né? Eu não posso deixar isso porque eu trabalhei muito para chegar nesse momento da minha existência, assim, né? Obras que pertencem ao mundo e dão um novo sentido à arte e não tem dono. E quem foi que disse que ela não devia ser do mundo? Exposta, aberta, acessível. Essa é a arte do grande mestre Cobra. Eu acho que quando a gente aprende a compartilhar, a gente cresce muito. Tem um comentário que a Madre Teresa fez que eu achei muito interessante. Ela estava sendo entrevistada numa ocasião lá e estava lidando com pessoas doentes ali, abandonadas e tudo mais. E um jornalista falou, mas nem por $1 milhão eu faria isso que você está fazendo. Ela falou, nem eu. Então, um eterno aprendiz, né, relacionado a esses grandes sonhadores que tiveram no mundo. Eu sou um sonhador da arte. Legal. É um vídeo bem completo, né, sobre a história do Cobra, que é muito bonita, né? E é bonita exatamente por ele trazer, né, questões tão importantes, ao mesmo tempo que ele traz uma arte que é super hiperrealista, o rosto das pessoas, né, de uma maneira muito realista. Ele também traz questões sociais, a própria história dele, a maneira como ele conta, né, e toda essa repercussão no mundo da arte dele. É muito bonito de ver. Trabalhar com os alunos também traz uma forma da gente trabalhar esse artista com os alunos, traz uma forma de a gente falar sobre persistência, sobre resiliência, sobre transformação, né, como ele mesmo coloca aí nessa última parte aí do vídeo.
e que tem muito a ver, né, com isso que a gente está falando sobre a arte urbana, a questão da transformação, da cidadania, né, da empatia, desses diversos assuntos que eles tratam, né, de assuntos sociais, enfim. E aí a gente tem os artistas internacionais que também, né, foram inspiração para esses nossos artistas, né. O Banksy, muito conhecido, é um deles, muito conhecido pelas suas obras, né, mas é aquele artista que vocês sabem, acredito, que ele não mostra o rosto, que ele não dá entrevistas, né, que ele é um ser que a gente não conhece a pessoa dele. É muito polêmico, a gente teve aí uma obra dele que foi rasgada, aí alguns anos atrás, depois de um tempo vendida, enfim, mas a sua obra, né, é muito bonita, né, talvez um dos principais artistas aí do nosso tempo. E aqui a gente também tem um pouquinho, né, são materiais para a gente conhecer mais esses artistas, mas para todos os materiais que a gente pode estar trabalhando aí com os alunos. E aí, Beatriz, vocês estão presenciando o nascimento de um quadro aqui nesse canal, onde a gente vai tentar falar um pouco sobre a carreira de alguns artistas aqui nesse canal, onde pode mudar e quem é aqui nesse canal. Tá lá, mas ninguém sabe quem é. Aqui nesse canal. Só um pouquinho, desculpa, tá, gente? Só querendo adiantar que o nosso tempo está um pouquinho O Banksy é o pseudônimo do artista inglês que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe quem é. Ele é super controverso e misterioso e há anos as pessoas tentam descobrir quem está por trás do trabalho dele. Mas o que se sabe é que ele começou a fazer grafite na Inglaterra ainda durante sua adolescência na cidade de Bristol. E ele fazia parte de uma crew chamada DBZ, ou Dry Bread Crew. Em 2000 ele se muda para Londres e começa a fazer stencils, que é a técnica que ele usa até hoje, pintando ratos, policiais, macacos, crianças e ressignificando ícones da cultura pop. Seus trabalhos de rua começaram a chamar a atenção desde o início por causa das mensagens super sarcásticas que ele trazia. Ele abordava temas sociais e políticos, e ironizava o mundo da arte, o governo e a sociedade. Mas a grande sacada do Banksy é que, além dos stencils super criativos e cheios de significado, ele é ótimo em fazer trollagens, sempre buscando chocar e capturar a atenção do público. Em 2003, para a exposição Turf Wars, ele pintou sobre animais vivos, tipo vacas, bodes e porcos. Em 2005, na exposição Cruddy Oils, ele pintou sobre réplicas do Monet, do Van Gogh, do Edward Hopper e soltou 200 ratos vivos dentro da galeria no dia da abertura da exposição. Durante alguns anos, a onda dele era colocar quadros seus clandestinamente dentro de grandes museus. Ele fez isso no Met, em Nova York, no Tate, em Londres, no Louvre, em Paris, no British Museum, também em Londres. E dizem que a peça que ele botou dentro do British Museum levou 3 dias para ser descoberta e ficou lá exposta durante todo esse tempo. Ainda em 2005, ele fez sua primeira viagem para a Palestina e pintou algumas das que são suas obras mais conhecidas, tipo Masked Study, Armored Dove, Girl Fisking a Soldier e Balloon Debate. Em 2010, ele dirigiu o documentário Exit Through the Gift Shop, que inclusive concorreu ao Oscar e conta a história do artista Thierry Guetta, que era um cara que era primo distante do Invader, que documentava a cena da arte urbana, chegou a fazer os rolês com o Banksy e no final acabou virando artista. Existe uma série de controvérsias se o filme é real ou é só mais uma pegadinha do Banksy. Apesar dele mesmo já ter dito em várias entrevistas de que sim, o filme é real. Mas vai saber, né? Tipo, o cara cheio das trollagens. Eu não sei se eu deveria dizer isso, mas tem o filme completo aqui no YouTube e o link vai estar na descrição. Apesar do Banksy se dizer desde sempre terminantemente contra que suas obras sejam retiradas da rua e comercializadas, seus trabalhos já chegaram num patamar de valores ridiculamente absurdos até mesmo para o mercado da arte. E hoje ter sua casa ou seu comércio vandalizados pelo Banksy é tipo ganhar na loteria. Seu trabalho Kissing Coppers, que foi feito num bar em Brighton, foi leiloado por $575 mil. E o Slave Labor também foi leiloado por $1,2 milhões. Mas o Banksy ri na cara da sociedade dessa supervalorização e já foi visto no Central Park vendendo obras originais como se fossem réplicas por $60. Nos últimos anos ele tem se dedicado a trabalhos de grande porte, tipo a Disneyland, que nas palavras do próprio Banksy é um parque temático familiar e inadequado para crianças, ou entretenimento para anarquistas principiantes, que na real era um conjunto de obras interativas dele de mais 58 artistas de várias partes do mundo na forma de um parque de diversões macabro. E mais recentemente ele criou o Wallace Hotel, que é um hotel de verdade que fica na Palestina, só que todas as janelas dão de frente para o muro que separa a cidade de Belém do resto de Israel. E é todo decorado com obras do Banksy e de vários outros artistas. A última façanha do Banksy foi construir uma moldura que destruiu a obra original Balloon Girl, logo depois dela ser leiloada por $1 milhão, na frente de todo mundo dentro da Sotheby's, que é uma das casas de leilão mais conceituadas do mundo. E daí nada, o comprador quis
ficar com a obra que na realidade só valorizou depois disso. Existem várias teorias sobre quem é o Banksy de verdade. Já falaram que ele poderia ser o Robert Deulage, da banda Massive Attack, porque fizeram uma correlação entre lugares onde apareceram obras do Banksy e shows do Massive Attack, então ficou penso. Já falaram que ele poderia ser um coletivo de 7 pessoas liderado por uma mulher que aparece no filme do Exit Through the Gift Shop, mas eu acho que a gente nunca vai saber. Ou talvez a gente saiba um dia se ele quisesse mostrar pra gente, porque ele é meio imprevisível. E esse é o Banksy, você pode amar, você pode odiar, mas uma coisa é certa. Ele aprendeu a hackear o sistema a seu favor e com certeza ele tá rindo da nossa cara nesse momento. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo tipo de vídeo aqui dentro do canal, isso vai acontecer mais vezes. Deixa nos comentários quem você acha que deve ser o próximo artista que a gente tem que falar. Se inscreve, manda pros amigos, compartilha, dá like e aí, Esse é o Banksy, né? O Banksy, ele é essa figura que é uma incógnita, né? E faz várias trollagens, como ele coloca aí no vídeo. Mas as obras dele, a gente não tem esse tempo, né? Mas se a gente pegar as obras dele, as imagens, né? E a gente vier a trabalhar com os alunos, ele tem críticas interessantíssimas, críticas sobre a questão do mercado, a questão dos valores, as questões sociais, né? Então, além de as obras dele serem muito bonitas, os traços, então é um artista muito interessante de a gente estar trazendo para os nossos alunos. E aí a gente tem o Basquiat, né? Que é um artista que, se não me engano, teve o seu início ali em 1970 e que traz uma arte um pouco diferente, que traz algumas influências de coisas que ele viveu, algumas influências afro-americanas, né? E a gente vai entender um pouquinho também, rapidamente, aqui sobre ele. Quem será o artista de hoje? No Brooklyn, em Nova York, Jean-Michel Basquiat foi um artista de grande sucesso. Filho de uma porto-riquenha e de um haitiano, aos 22 anos, já era considerado um dos artistas mais importantes do mundo. Ganhou popularidade como grafiteiro e depois como pintor. Suas obras retratam temas como racismo, a violência policial e o apagamento do povo negro no universo das artes. Desde cedo, interessava-se pela arte e tinha incentivo de sua mãe, que o levava com frequência a museus. Foi ela também quem o presenteou com o livro Anatomia de Grey, quando ele sofreu um acidente de carro. As imagens desse livro tiveram grande influência em sua arte. Eu diria que minha mãe me deu todas as coisas primárias. A arte veio dela. Quando jovem, uma de suas atividades favoritas era frequentar o MoMA, Museu de Arte Moderna, onde era sócio mirim. A televisão e a poesia também tiveram grande influência em sua obra. Nos anos 70, após morar com a família em Porto Rico, Basquiat passa a viver com amigos. Junto deles, começa a grafitar nas ruas de Nova York, assinando seus trabalhos como Seymour Sheet, nome que era partilhado entre o grupo. Para sobreviver, nessa mesma época, passou a vender camisetas e cartões estampados com seus desenhos nas ruas do Brooklyn. Lá, conheceu Andy Warhol, um dos precursores da pop art, e se tornaram grandes amigos. Warhol ajudou Basquiat em sua carreira, divulgando seu trabalho e oferecendo espaço para moradia e produção. É nesse momento, na década de 80, que realiza a maior parte de suas produções e anuncia, então, o fim de Seymour, em um de seus grafites nas ruas de Nova York. Neste mesmo período, produz obras como A Ironia do Policial Negro, onde critica o racismo praticado pela polícia estadunidense. Pássaros do Dinheiro, em que faz uma homenagem ao músico de jazz Charlie Parker. Boxeador, onde retrata um lutador de boxe, e Coroas, em que levanta o questionamento do que é preciso ser feito para alcançar o sucesso e o reconhecimento. Dessa forma, participa como mais jovem artista de importantes exposições, tornando-se um dos artistas mais reconhecidos e caros do mundo. Com contrastes bem marcados sobre pinceladas frenéticas, suas pinturas trazem um pouco do grafite para a galeria, criando um diálogo entre as ruas e o universo da arte erudita. Desconstruindo a forma naturalista de representação, Basquiat questiona as estruturas da sociedade, trazendo figuras que possuem corpos esqueletais e fazendo da escrita composição visual. Eu começo com uma foto e depois termino. Não penso em arte enquanto trabalho, tento pensar sobre a vida. Em 1988, aos 27 anos, Basquiat é encontrado morto em seu ateliê. Grandes artistas do cenário musical, como Beatles, Madonna e Show, fazem referência a Basquiat em seus trabalhos, o que mostra a importância de seu nome para a arte contemporânea.
Gostaram de conhecer Basquiat? Fique de olho para saber quem será o próximo artista. Até lá! Muito bem. Então, esses são dois artistas também muito importantes no cenário... Quem será o artista de hoje? Só um pouquinho. No cenário internacional e que influenciaram muito, né, os artistas brasileiros. O que tem de muito característico, né, além de todas essas características da arte urbana, né? São dois artistas, são 4 artistas que a gente não confunde, né? Eles têm aquilo que a gente chama de uma poética pessoal muito marcante, né? Se eu vejo uma obra do Cobra, eu não tenho dúvida que é dele, porque ele conseguiu desenvolver essa poética pessoal, né? Se eu vejo uma obra do Basquiat, eu não confundo ela com outra obra nenhuma, né? Porque ele também desenvolveu uma poética pessoal muito marcante, né? E eles têm, todos eles, uma característica de não academia, né? O Cobra fala disso, né? Que ele aprendeu a pintar observando as coisas da rua, né? E a pintura dele, o grafite dele, aquilo que ele faz é muito técnico, né? O que é bem interessante. E ele não estudou nos livros, nem na escola. Isso também é algo muito interessante da gente estar trabalhando com os nossos alunos, essa questão de como a gente, às vezes, tem dentro da gente algumas inspirações, né? E que a gente precisa ser criativo, estar atento, né? Nós, como professores, atento a essas habilidades aí que os nossos alunos trazem com eles e que podem ser aperfeiçoadas na escola ou de qualquer outra forma. Muito bem, vamos lá para o nosso ponto 2, né? A arte urbana no ato educativo, ou seja, por que é tão importante a gente trabalhar com a arte urbana na escola, com os nossos alunos, na nossa sala de aula? Ensinar a arte urbana é permitir que o aluno reconheça a sua cidade como um texto, né? Por isso é tão importante, como eu falei lá no início, a gente estar abrindo o olhar dos nossos alunos para a cidade onde ele mora, para outras cidades, ou seja, para essa arte urbana, para o que tem na rua, né? Então, reconheça a sua cidade como texto, a sua parede como uma tela e a sua voz como parte dessa paisagem, né? Então, é muito importante a gente dar esse caminho, dar essa oportunidade para os nossos alunos de estar compreendendo a arte urbana, né, como algo importante. A arte urbana como ato educativo. Por que trabalhar a arte urbana na escola, né? Ela vai estimular esse letramento visual e o senso crítico. Então, a gente aprende que não é só dentro do museu ou quando eu estou dentro da sala de aula, num livro, que eu posso apreciar a arte. Mas a cidade como um todo, ela é completa de arte. Às vezes até mesmo um prédio, a maneira como ele foi feito, a matemática, a simetria que tem na cidade, né? A maneira como as ruas são construídas, como o parque é construído, a gente abrir esse olhar para tudo que se refere não apenas à arte urbana, mas como um senso estético como um todo. Então, esse letramento visual para a cidade, né, como um todo, de ver a arte em tudo, né, além daquela obra de arte, apenas aquela obra de arte que está no museu, né. Promove o pertencimento ao território, isso é muito importante, né, os nossos alunos se sentirem pertencentes àquele lugar, então como eles também podem estar se expressando e quem sabe fazendo uma arte urbana e dessa maneira se sentirem pertencente, né? A arte está em toda parte e ela está ali para todo mundo, para qualquer um, né, que esteja ali passando e é para todo mundo refletir. Então ele se sente pertencente a tudo que está acontecendo. Valoriza a cultura local e a diversidade estética. Amplia a noção de arte para além do erudito, né? Como eu acabei de falar. Então a arte além do museu, além dos livros, que também são muito importantes, mas é um outro tipo de arte que também é importante a gente estar abrindo o nosso olhar, desenvolvendo o nosso senso crítico e estético para isso. A arte como uma linguagem, né? A arte urbana como linguagem, então ela vai ampliar a leitura de mundo, né? O que está acontecendo no mundo está sendo retratado, né, em muitos
movimentos, em muitas expressões da arte urbana, levando o estudante a interpretar criticamente os espaços públicos. Ela promove o reconhecimento da cidade como espaço simbólico e político, né? Permite a discussão de temas urgentes como o racismo, a desigualdade, gênero, violência urbana, pertencimento, direito à cidade, né? Então, são muitos os temas que são retratados. A gente trouxe aqui 2 artistas brasileiros, né? Mas o tempo inteiro, na nossa comunidade, dentro da nossa escola, né? Na cidade onde a gente mora, a gente tem vários artistas e pessoas que procuram se expressar de alguma maneira através da arte urbana. E na prática pedagógica, né? Ela potencializa a escuta de narrativas juvenis, né? A gente pode dizer que a arte urbana, ela traz uma juventude, a gente tem muitos artistas jovens, os nossos adolescentes, eles têm essa vontade de se expressar, e a arte urbana é uma maneira bem facilitadora para que isso aconteça, né? Então, ela potencializa a escuta, né? A maneira que a gente pode escutar os nossos jovens, os nossos alunos. Integra expressões visuais do cotidiano à experiência escolar. Então, a gente pode fazer essa conexão de algo que foi incentivado na escola, que começa na escola, né? E que ultrapassa, muitas vezes, o muro da escola, a partir do momento que algum aluno ele se interessa e ele entende o que significa essa arte urbana. Estimula a autoria, a expressão, o protagonismo, né, dos nossos alunos, né? E qual que é, então, o papel do professor dentro dessa perspectiva, né? Qual que é o papel do professor? Como que o professor pode encaminhar, então, esse trabalho? Ser curador de experiências sensíveis, né? Então, propor trabalhos, trazer esses artistas, trazer diferentes manifestações de arte urbana, né? Mediar a relação entre o aluno, a arte e o território, né? Fazer essa mediação. Né, e como que o professor vai fazer essa mediação? A gente vai tentar ver ali na última parte aí do nosso curso, a gente pode ver, então, e trazer essa relação que a gente vai ter, que a gente precisa ter quando a gente trabalha com arte urbana, entre o aluno, a arte, ou seja, o espaço escolar, e o território, a cidade, né, onde a gente está, onde as coisas estão acontecendo. Estimular a percepção crítica e afetiva do cotidiano, né? E quais são as ações possíveis que a gente pode estar trabalhando? Levar a turma a observar e mapear o bairro com olhos de artistas, né? Então, a turma a observar, é o que eu falei, né? Como é importante a gente desenvolver essa capacidade do aluno, dos nossos alunos, compreender essa atividade estética da arte urbana, né? Ou seja, que eles olhem, né, o bairro, a cidade, a escola deles, muitas vezes, com olhos de artista. Promover oficinas de intervenção simbólica, né, ou seja, com materiais acessíveis, né? Então, a gente não precisa fazer uma arte urbana lá no muro da cidade, mas dentro da escola. Dentro da escola, propor atividades, né, em papel, se a gente não pode ir no muro, ou seja, fazer diferentes atividades que levem eles a pensar, né, dessa maneira, como se eles fossem um artista de arte urbana. Estimular o diálogo entre a arte contemporânea e essa vivência local, e fomentar projetos coletivos com temáticas relevantes para os alunos que trabalhem com arte urbana, né, trazer temas atuais, trazer temas da cidade, trazer temas do bairro, da escola, né, e explorar esses temas atuais a partir de atividades que propõem arte urbana, como a gente vai ver que vai aparecer lá no livro de vocês, como o lambi-lambi, com o stencil, com o muralismo, com o flash mob, né? Então, esses são alguns caminhos que a gente pode estar
trazendo a arte urbana para dentro da sala de aula, né, para os alunos. E então, a arte urbana, né, aqui uma outra citação para a gente pensar, né, a arte urbana é uma alfabetização estética da cidade. Ela vai ensinar a gente a ver, a sentir e a agir, né, e aí tem essa imagem dessa menina num grafite em que ela está molhando a árvore que está ali na cidade. É algo educativo. A gente tem várias imagens assim, né, que se utilizam ali das plantas, das coisas que tem na cidade, que são fixas, e traz um desenho ali para colaborar com uma ação que seja uma ação educativa, né, política, empática. Então, a arte urbana, ela tem essa função. E, por fim, aqui, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre algumas propostas pedagógicas, né? A gente falou aqui de como é importante, né? A gente trouxe, primeiramente, assim, então, né, uma fundamentação de alguns artistas que podem ser trabalhados, o que realmente é arte urbana, qual é a essência, a fundamentação de tudo isso, né? A gente trouxe qual é a importância de a gente estar trabalhando com o nosso aluno, com o nosso estudante, esses elementos, essas características da arte urbana na escola. E, por fim, agora a gente pensar em como que a gente vai trabalhar a arte urbana na escola, que não seja só uma maneira da gente conhecer esses artistas, de a gente conhecer do que se trata, que não fique apenas conteudista, mas que a gente parta, né, lá para o eixo da criação, da expressão, da criação e da expressão, que é o que a gente quer e que o nosso aluno do ensino, no ensino fundamental, anos finais, esteja praticando. Antes disso, a gente pode pensar, né, aí se a gente tem alguma pergunta, se algum professor fez alguma pergunta, e podemos seguir aí nessa nossa proposta. Enfim, lá no livro de vocês, né, a gente tem, lá na unidade 4, a arte é democrática, né, e ele vai falar, então, sobre diferentes intervenções urbanas. Então, ele traz aqui o livro uma fundamentação, alguma fundamentação muito importante sobre intervenções urbanas, já trazendo essa ideia de intervenção urbana, no sentido de que não é apenas o grafite é algo bem relevante, importante, e que talvez é o que mais se sobressai, né? Quando a gente fala arte urbana, a gente se conecta diretamente com o grafite, mas o livro, ele vai trazer, né, muita fundamentação e perspectivas sobre outras formas, né, de intervenções urbanas, de manifestações urbanas. Aqui, nessa página 6, é muito importante, ele traz aqui, né, reflita e compartilhe, e é muito importante o que ele traz aqui, e dá para a gente trabalhar muita coisa, né, com os nossos alunos, só nessa página 6, né, as intervenções urbanas surgiram como forma de arte contestadora e crítica, especialmente em períodos de repressão, como durante a ditadura civil-militar no Brasil, quando artistas utilizaram os espaços públicos para expressar resistência e se posicionar contra o controle estatal. Até hoje, essas manifestações artísticas continuam a chamar atenção para problemas sociais e ambientais, revitalizando áreas urbanas e trazendo a arte para o cotidiano das pessoas, né? Revitalização das áreas urbanas é algo que tem muito a ver, né, com arte urbana, né? O Cobra falou um pouquinho no vídeo dele, de revitalizar, né? A gente traz uma das características da arte urbana como efêmera, algo que vai mudando, que pode mudar, mas ele falou que dentro da obra dele, né, aquilo fica, né? Aquela obra fica, ninguém vai pintar em cima da obra do Cobra ou dos Gêmeos. Então, ela também tem essa característica, né? Agora, já quando a gente pensa em algo que é teatral, ou é circense, musical, isso é efêmero nesse sentido, ele muda, né? Ele traz uma outra coisa.
E aí ele traz um diálogo aqui para a gente estar fazendo com os nossos alunos. Porque as intervenções urbanas geralmente são realizadas em espaços públicos e não em galerias ou museus. Então, levar os nossos alunos a refletir sobre isso. Como o contexto histórico e social influencia o surgimento de intervenções urbanas, né? A gente falou um pouquinho aqui sobre o histórico, né, de como que nesse começo, né, como que foi todo esse contexto histórico, que, né, desde lá da época das cavernas, e aí vai desde o surgimento do grafite, através do hip hop, e como que vai surgindo, né, qual é o surgimento dessas intervenções urbanas, para vocês terem uma base aqui, para refletirem com os nossos alunos essas questões. E aí, quando a gente fala em arte urbana, a gente faz conexões com várias, né, habilidades aí dos anos finais, né? A habilidade 14, ela vai trazer reconhecer e valorizar as manifestações artísticas locais, urbanas e contemporâneas, como patrimônio cultural e meio de expressão e comunicação. Então, essa habilidade, né, ela vai bem de encontro a um trabalho significativo quando a gente está trabalhando com a arte urbana, né? Que é reconhecer, valorizar isso como um patrimônio cultural. Isso deve ser um objetivo muito importante quando a gente está trabalhando com arte urbana com os nossos alunos, né? Fazer com que eles compreendam essa arte urbana como uma arte importante, como uma arte significativa, né? Como um patrimônio cultural, como um meio de expressão e comunicação, né? Daquilo que se quer dizer. Na habilidade 16, né, ele traz analisar criticamente obras e práticas artísticas contemporâneas, considerando seu contexto e impacto sociocultural. Né? Em todo o tempo que a gente está trabalhando com arte urbana, a gente está tentando trazer essa habilidade, né, que é analisar criticamente essas obras. Então, elas vão ter, né, quando a gente analisa as obras do Banksy, do Basquiat, do próprio Cobra e dos Gêmeos, né, a gente vai estar trabalhando criticamente com essas obras. É uma obra de arte contemporânea e refletindo sobre esse contexto sociocultural, no contexto em que ela está inserida. Na habilidade 18, né, criar de forma colaborativa e individual obras autorais, utilizando diferentes linguagens, técnicas, tecnologias e materiais. E aqui, como a gente tem diferentes tipos de manifestações de arte urbana, a gente pode estar trabalhando com eles, ali no eixo, né, da expressão e da criação, especialmente, diferentes linguagens artísticas, né, dança, música, grafite, né, ou seja, as artes visuais, né, podemos usar a tecnologia, ou seja, ampliar essa maneira de pensar a arte urbana, até mesmo além do grafite, né? Além do grafite, né? Como que num vídeo, como que eu posso inserir um vídeo, né, na rua? Como que eu posso inserir, né, uma escultura? Enfim, a gente vai ver mais para frente essas ideias. Então, aqui, né, a gente traz rapidamente uma proposta de um percurso didático que vai ter como tema arte urbana, uma experiência didática de criatividade e protagonismo. Então, quando a gente trabalha com arte urbana, a gente precisa ter esses dois elementos muito fortes: criatividade e protagonismo. Criatividade, porque a arte urbana, ela, como a gente falou desde o início, ela vai além, né, dos livros, então ela traz esse protagonismo dos alunos para criar de uma maneira, não dentro de uma técnica específica e de uma ideia específica, mas ela traz, né, como esses artistas colocaram ali para a gente nos vídeos, um protagonismo, né, como que eu quero aprender, como que eu posso fazer, quais as cores eu vou usar, né, de serem bem criativos para estarem expressando a sua arte. Então, qual que é o objetivo desse percurso que a gente vai colocar aqui para vocês
nesse momento, né? Criar oportunidades para tornar a escola um local de interação, de integração cultural e social. Promover a expressão de sentimentos, de afetos e desafetos pelos estudantes, manifestadas pela pluralidade de linguagens que caracteriza a arte urbana. Então, o primeiro objetivo, né, a gente tornar esse local da escola um local de diálogo, um local de interação, né, de integração cultural com também a cidade, com o que existe em torno da escola, né, uma integração cultural e social. Um outro objetivo é a gente estar, então, trabalhando nesse eixo da expressão. Lembram que a gente trabalhou, né, uma das dimensões do conhecimento é a expressão, de sentimentos, do que eles pensam, do que eles têm pensado sobre determinados assuntos, da atualidade, né? Trazer essa pluralidade até mesmo de ideias que os estudantes vão ter dentro de uma mesma sala de aula e que para que eles expressem através de uma arte urbana, dessas diferentes linguagens que a arte urbana pode acontecer. E quem sabe a gente expor esses trabalhos na escola ou expor fora da escola, né? Mas, primeiramente, a ideia é a gente trazer um estudo, né, do que realmente acontece de arte urbana ao entorno. Antes disso, né, de a gente entrar nisso, eu coloquei aqui quais são as competências gerais que a gente vai estar mobilizando quando a gente trabalha com arte urbana, né? Conhecimento, né, o conhecimento sobre arte urbana, o repertório cultural, comunicação, né, de se comunicar, de se expressar, de falar, um autoconhecimento e a questão do protagonismo, da autonomia. Então, eu escrevi esse texto até para a gente ter, para vocês terem aí, para poderem fundamentar os trabalhos de vocês sobre arte urbana na sequência, mas as competências gerais da BNCC, comunicação e autoconhecimento, especialmente, são construídas de forma associada e estão presentes ao longo de todas as propostas e etapas dessa experiência didática que a gente vai propor agora. Quando sugerimos o uso de diferentes linguagens, oral, ou seja, deixamos livre isso para os alunos, oral, visual, motora, escrita, corporal, sonora, digital, entre outras, para expressar informações pesquisadas e coletadas das histórias de vida dos moradores, das famílias, dos estudantes, estamos criando canais de comunicação entre a escola e seu entorno, que é o que a gente vai procurar, né, de uma forma sucinta fazer aqui, né, conectar, né, os moradores, as famílias, o que elas veem, o que elas entendem sobre arte urbana, se existe algum artista na comunidade que faz arte urbana, contribuindo para o autoconhecimento de cada participante envolvido nessa atividade e promovendo a inclusão. Com isso, cada indivíduo tem a oportunidade, né, cada aluno, cada estudante, de criar o seu próprio movimento, de se perceber, de expressar, de identificar, de se apreciar e de reconhecer afetos e desafetos presentes na sua vida, dentro e fora da comunidade escolar, né? Então, é nesse sentido que a gente vai estar trabalhando com aquelas habilidades, mas também com todas essas competências aqui da BNCC. Então, um primeiro momento desse percurso didático, né, seria o momento da fruição, ou seja, de a gente apresentar para os nossos alunos diferentes manifestações de arte urbana, né? O grafite, a gente já viu bastante coisa aqui, eu não vou me repetir e trazer vídeos de grafite para vocês, né? Porque a gente já estudou consistentemente, mas vocês podem puxar esses vídeos para estarem apresentando esses conteúdos para os alunos, né? E a gente vai trabalhar esse momento de fruição, um pouco de fundamentação, porque nesses vídeos vocês já vão estar falando, o livro de vocês traz em diferentes páginas aqui as manifestações de arte urbana, né? Então, para iniciar o trabalho, apresente aos estudantes vídeos de diferentes manifestações de arte urbana, né? Pode ser que eles tenham como referência elementos que não sejam representativos daquela região, né? Ou a gente trouxe o cobra, a gente vai trazer alguns manifestações que não são representativas da região onde eles moram,
Mas aqui a gente está introduzindo o tema. É por isso a gente vai pensar nesses vídeos apenas como exemplos de como poderia ser iniciada essa experiência didática, né? De a gente conhecer o que existe no mundo. E aí depois a gente volta para a comunidade, para os moradores, para a sala de aula. Certo? Então, lá na página 10 do livro, a gente vai ter o grafite, que a gente já conversou um pouquinho, né? A gente vai ter projeções de luz, a gente vai ter lambe-lambe e a gente vai ter flash mob, né? Então, o grafite, a gente já falou bastante sobre ele, que ele está dentro desse contexto do hip hop, que aparece em muitos anos também, não apenas aqui no sexto ano, sétimo ano, mas o hip hop, o break, a questão da poesia, da poética, né, também, do fazer música. E o grafite aparece aí junto com o hip hop. O livro de vocês traz essa contextualização. Ele traz como manifestação urbana, que eu gostei muito, essas projeções de luz. Na arte digital, os artistas usam a luz para criar imagens em superfícies urbanas, como edifícios, muros ou monumentos. Essa modalidade oferece uma maneira de usar tecnologia nas intervenções urbanas, né? Então, é uma outra ideia de manifestação urbana, a gente já vai dar uma olhadinha nela. O lambe-lambe, né, que envolve colagens de pôsteres ou imagens em grandes superfícies públicas, muros, paredes. E o flash mob, né, que provoca, né, uma forma de intervenção urbana que se destaca por sua espontaneidade em estar num lugar público e aí as pessoas vão chegando, vai se formando, pode ser uma dança, pode ser uma apresentação de música, vocês devem conhecer. Então, a gente vai, né, e a música, né, né, a gente vê várias apresentações de pessoas fazendo música na rua. Aquilo é um tipo de arte urbana? É um tipo de arte urbana também. É música na rua. Aqui a gente tem um exemplo de um piano que foi levado, o projeto Play Me, I Am Yours, criado pelo artista de instalação britânico Luke Jean. Ele que levou esse piano aí para a rua, colocou esse piano na rua, em diferentes lugares da cidade, as pessoas que passavam pela rua, elas tocavam esse piano, quando queriam. Acho que a gente tem vários lugares hoje que imitaram essa ideia, onde tem um piano, onde as pessoas vão tocar. Estátuas vivas, alguém falou, exato, estátuas vivas também é um jeito, é uma forma de arte urbana, né? Onde a gente coloca ali a moedinha, ele vai se movimentando, ele se movimenta, a gente está em conexão, né? O público é quem está passando e se conecta ali com aquela estátua. A gente tem aqui, a gente vai ver alguns pedacinhos desses vídeos de arte, o lambe-lambe. Uma técnica de impressão usada na antiga publicidade de todos bem rua é um curtinhos. sinônimo de arte urbana. Em São Paulo, os lambe-lambes se espalham cada vez mais pela cidade e revelam o talento de jovens criadores. Você está lá indo para o compromisso com a cabeça cheia e, de repente, uma frase rápida e completa. Diz tudo o que você queria dizer. Traduz o que vai pelo coração. Aí não dá. Você para, tira uma foto e posta nas redes sociais. Eu posto no Instagram, no Facebook, daí sempre alguém começa alguma coisa divertida no dia, né? Antes de ganhar as redes sociais, o Lambe tem um longo caminho pela frente. E aí começa com o conteúdo, que vai de cada artista. Ganha corpo de diferentes formas, nesse caso, com a ajuda de uma impressora. E vai para o mundo. E a partir daí tem um rolinho que sempre entra em ação, cola, água e o material já preparado para ganhar as paredes. É a vontade de cada um dos artistas urbanos de polinizar com poesia e com cores a cidade de São Paulo. A Laura é uma dessas artistas que espalham frases de efeito por postes e muros. São 6 anos escrevendo pequenas cenas do cotidiano, como ela gosta de dizer. A maioria das vezes, enquanto eu estou fazendo, as pessoas vêm falar comigo e conversam comigo e contam as histórias delas. Tem gente que chora, tem gente que monta álbum de fotos, mas é muito, eu acho que vai muito mais uma relação de se identificar com algumas histórias, porque as histórias, elas são inspiradas no cotidiano mesmo. E ela nem terminou e a reação já começa. Difícil não virar o pescoço e dar uma olhadinha. Maravilhoso, né? Esse tipo de intervenção numa cidade como essa, né? Cinza, triste como São Paulo, né?
Esse tipo de coisa aqui dá pra gente, renova a gente. Mas nem tudo são palavras. A imagem inusitada também vira marca na capital. O Pelé beijoqueiro, que dá um agarrão no David Bowie, na Mona Lisa e em outras figuras, foi criação do Luiz. O objetivo era provocar uma reação? Provocou várias. Eu acho que o impacto é sempre positivo, porque o meu objetivo é fazer com que as pessoas sintam alguma coisa, né, ao se depararem com aquilo, que não passem despercebidas. E não é que a figura vira até pano de fundo para catálogo de moda? Muito característico, muito legal. É a cara de São Paulo, na verdade. Uma coisa tão icônica como essa, assim, muito bacana. O encantamento é tanto por essas imagens e frases estranhas que dizem mensagens simples que tem até restaurante decorado assim. Nem o cardápio escapou do estilo lambe-lambe. O mais velho tira a foto, acho, com essa referência, e os mais jovens também. Acho que acaba pegando esses dois públicos, que também é a proposta do restaurante. Agora reconhecida como arte urbana, os lambe-lambes estão em alta para acalentar corações apertados e pedir para São Paulo ter mais amor, por favor. Esse é o lambe-lambe, né? O lambe-lambe que a gente pode dizer que é algo bem efêmero, né? Porque vai mudando, eles vão colocando cartazes e letras um em cima do outro. Muito interessante. Então, é um dos conteúdos que está lá no livro didático de vocês. Apresentar para os alunos, trazer essas imagens é importante, eles entenderem realmente do que se trata. As projeções de luz que estão lá, exatamente a mesma que está lá no livro. De Lumière. É um tipo de arte urbana. Projeções de luz, né? A gente tem aqui em Curitiba, na época do Natal, a projeção de toda uma ideia de Natal, de uma apresentação de Natal, toda projetada em um dos museus. E elas são muito bonitas também, às vezes envolve grandes produções, às vezes são coisas mais simples, né? Mas também eu já fiz com os estudantes, usando celular, usando lanternas, mesmo dentro da sala de aula, eles trazem ideias bem interessantes. As projeções de luz. O flash mob, vamos ver. Estou passando um pouco mais rápido, mas depois vocês vão ter o conteúdo todo, né, pessoal? Só para a gente poder dar conta aqui de todo o conteúdo.
A reação das crianças é a mais encantadora, né? Mas, enfim, o flash mob, ele tem essas características. Se a gente procurar na internet, a gente tem muitos momentos desses até mais escondidos, onde os dançarinos, os músicos vão saindo aos poucos do meio do público, muito parecido como esse. Mas tem várias montagens muito bonitas, né? O flash mob, ele pegou uma moda aí, um tempo atrás, ele vem acontecendo porque é algo bem inusitado, é um tipo de manifestação de arte urbana, né? Então, a ideia seria o quê? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Acho que estava baixinho, né, pessoal? Vocês não estavam me ouvindo desde quando? Vocês estavam me ouvindo antes, né, pessoal? Que medo. Enfim, é como eu abaixei aqui para o vídeo, fiquei pensando, será que eu voltei? Acho que voltei. Então, o percurso didático aqui, um primeiro momento, né, seria o ponto de partida, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho. Como ponto de partida, primeiro momento seria esse da gente estar trazendo, então, apresentando para os nossos alunos, a partir dos vídeos, esses elementos, né, essas formas de manifestação urbana.
grafite, o lambe-lambe, as projeções de luz e o flash mob. E aí, o ponto 2, né, em seguida você vai convidar a sua turma de estudantes a contar quais manifestações se destacam nas ruas e nos espaços públicos próximos, ou seja, a partir do que eles já entenderam sobre arte urbana, o que eles conhecem, né, próximos à escola ou ao lugar onde eles moram. Entendemos que pela própria abordagem que a gente está sugerindo aqui nesse encaminhamento, coloquei aqui para a gente não esquecer, né, nessa experiência didática, que envolve a escola, moradores e artistas, como a gente vai ver, encontrar uma única ação criativa que reflita as realidades do país ou, né, daquele lugar possa resultar em um trabalho com uma baixa representatividade. Então, por isso que sugere, a gente tem que guiar a partir daqui, né, depois da gente ter mostrado o mundo, os artistas do mundo, como que isso ocorre no mundo, a gente precisa guiar os nossos estudantes, então, para eles fazerem essa pesquisa com a família, dentro da escola, ou mesmo no bairro, né, onde eles moram, com os moradores, né, ou seja, no território ali onde eles ocupam, na igreja, no grupo de música, né, na praça, ou seja, ali eles vão fazer uma pesquisa no entorno da onde eles vivem, né, sugere-se então que a gente faça algumas questões para serem desdobradas, pesquisadas e aprofundadas de acordo com as características de cada região, de cada escola, de cada comunidade, né, gente? Então, por isso que aqui a gente tem só uma ideia. Então, no segundo momento desse percurso didático, dessa experiência didática, a gente vai propor, então, essa coleta de dados, né, depois a gente ter fundamentado eles sobre o que é arte urbana e eles conhecerem essas manifestações, a gente vai direcionar eles para essa coleta de dados. E vão iniciar com uma discussão para levantar quem já percebeu manifestações de arte de rua no território, no bairro, e conhece grupos ou atividades presentes no espaço que habita. Então, é muito importante a gente guiar com algumas ideias, com algumas questões. Vocês conhecem pessoas que se expressam artisticamente nos espaços públicos do nosso bairro, do nosso território, né, daqui da nossa cidade, né? O que eles trazem, o que eles contam? Eles cantam, eles escrevem poesia, eles relatam, o que eles expressam nas suas manifestações e como que eles se expressam, porque eles podem achar um tipo de manifestação de rua que não foi nenhuma dessas que a gente falou. E é arte urbana, não interessa, né? Se é um tipo de arte que está acontecendo nesse contexto da rua, não precisa ser flash mob, não precisa ser projeção de luz, não precisa ser grafite, nem lambe-lambe. Pode ser algo totalmente diferente. Esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai trabalhar com a arte urbana, né? Que a arte urbana daquele local pode ser completamente diferente, talvez não são projeções de luz, não são flash mobs, né? Aqui a gente mostra para eles o que existe, mas a gente vai trabalhar dentro dessa experiência didática aquilo que está dentro da realidade deles. Alguma coisa vai ter. É a Dona Maria que ela faz crochês e ela expõe esses crochês, mas esses crochês têm, não vamos entrar no assunto artesanato, arte, mas a maneira como ela expõe esses crochês é de uma maneira artística, porque ela envolve isso juntamente com literatura de cordel, e ela traz isso dentro de um livro, ou seja, né, então a gente vai ter que ser bem aberto com os alunos para abrir o olhar deles para a arte de rua que existe ao redor deles. Né? Aqui existe no mundo, eles já conheceram, e agora? Como que eles classificam as coisas que eles encontram na rua como arte de rua? Então, isso é que vai gerar realmente uma experiência didática significativa, uma experiência didática que realmente esteja trabalhando com os princípios da arte urbana, ou seja, com todos esses elementos que nós viemos conversando desde o início aqui do nosso encontro, né? Então, quem são esses artistas que você conhece nesse território? As suas obras estão pelas ruas do bairro, as temáticas, elas fazem referência às suas origens, às suas memórias, às suas histórias,
né? Aqui em Curitiba a gente tem uma artista chamada Efigênia, e ela anda, agora me pegou se ela já está falecida ou não, me perdoem, mas me desculpem se eu falhei aqui com o presente ou o passado, mas ela anda vestida na feirinha de domingo com pacotes de bala. Ela é uma artista da rua, ela faz arte urbana. As pessoas chegam, vêm aqueles pacotes de bala, de salgadinhos, ela anda com aquela roupa, as crianças vão, elas puxam, elas colam. Ela é essa artista. Então, é nesse sentido que a gente precisa procurar e estar trabalhando com arte urbana com os nossos alunos, né? Que ultrapassa os limites do nosso livro didático da escola, mas para trazer realmente o conteúdo do livro didático. Ainda esse segundo momento, nós, né, ainda dentro das questões, temos entre nós alguém que se manifesta e se expressa de alguma maneira, algum estudante, né? Me perdoem, só um minutinho. Qual expressão artística os estudantes gostam e se identificam? As manifestações artísticas do território da escola trazem que temáticas? Trazem temas críticos sobre as fragilidades de sua região, do Brasil ou do mundo? Né? Então, até coloquei aqui uma observação disso que nós estamos conversando. As respostas aos questionamentos sugeridos e as contribuições pessoais de cada estudante irão compor uma coletânea de informações em que os estudantes poderão selecionar, agrupar, organizar, então, essas informações que eles trouxeram, pode ser em grupo, pode ser individual, né? Agrupar e organizar para serem transformados em uma manifestação artística da arte de rua. Ou seja, eles podem trazer pequenas informações. Alguém falou aqui, tem malabares no céu de trânsito. É arte urbana. Então, eles vão trazer essas informações e depois, individualmente, pode ser, e depois em grupo, vão se juntar e vão tentar pensar, então, aí assim como uma atividade didática de dentro de sala de aula, expressar algo que eles viram, vão usar uma malabares, mas também vão usar lá o grafite, vão juntar, vão criar uma poética pessoal deles mesmos, daquele grupo, para apresentar como um trabalho de criação de arte de rua. Né? Então, essa organização desses dados, né? Depois eles conhecerem as temáticas, os tipos de manifestações artísticas e identidade, chegou a hora de organizar as ideias no intuito de desenvolver um trabalho criativo. Para isso, os estudantes devem pensar em quais as mensagens que os estudantes da turma gostariam de comunicar e em qual tipo de expressão artística. Né? Então, eles vão, né, juntar tudo isso, todos esses dados, todo esse conhecimento e vão pensar num tipo de expressão artística que eles vão querer comunicar, e aí eles vão querer comunicar um assunto, algo que eles estão sentindo, algo que eles estão pensando sobre a escola, sobre o mundo, sobre o bar, algo que é mais político, algo que é mais artístico, né? A gente dá esses encaminhamentos e deixa livre isso para eles. Essa conversa ela vai render muitas ideias. Se o professor optar pelo trabalho em grupo, cada grupo pode escolher o tema e a expressão artística de arte urbana. Grafite, stencils, cartazes, lambe-lambe, estátua viva, escultura, circo, música, dança, etc, etc, etc. A seguir, descreve-se uma possibilidade de atividade criativa que pode ser desenvolvida com os estudantes, que é mais ou menos o que a gente já falou aqui, né? Mas guiar, né, essa atividade. Perguntas disparadoras. Então, um terceiro momento. A cidade fala, ou seja, o bairro de vocês falou alguma coisa? O que ele disse para vocês sobre a arte urbana? Você pode lançar essas questões. Quais vozes estão nos muros? E quais estão ausentes? Porque a gente pode trabalhar nesse sentido. Quais estão lá? E o que vocês acham que está faltando de arte urbana aqui que não tem? Qual tema? Qual questão? Como os alunos podem ser autores e leitores da paisagem urbana? Né? Como que eles podem né, ler, como que eles leram, e aí como que eles podem ser autores, como vocês podem ser autores de arte urbana. E aí convidar eles à ação. Né? Leve os seus alunos a refletir sobre a rua como um território poético, como algo que é poético, porque se a gente trazer todos esses artistas que a gente viu aqui, e esse tipo de arte, existe uma
poesia, né? E aí a gente vai ter uma poética pessoal em torno disso. Então, a gente contextualizar esses artistas e ver como eles têm fundamentação naquilo que eles estão dizendo, né? E como eles se utilizam da arte como maneira realmente de revolução, de querer mudar o mundo, de querer trazer mais empatia, de querer refletir sobre diferentes assuntos que são importantes. É isso que vai fazer sentido aqui. Não a gente ensinar uma técnica de stencil ou uma técnica de grafite. Junto com isso, a gente trazer todo o embasamento que a arte urbana traz. Envolva-os em intervenções simbólicas, mesmo que seja no espaço escolar, né? A gente talvez não possa ampliar isso para a cidade, talvez sim, seria fantástico, mas que seja dentro do ambiente escolar, mas com bastante embasamento, com fundamentação, e não apenas como apenas uma técnica que eles vão conhecer. O conhecer é importante, mas eles criarem, eles entenderem esse contexto, né, da onde eles moram, entender realmente o que é arte urbana na sua essência, é o mais importante aqui nessa experiência didática, né? Então, eu vou pular essa parte aqui, vocês vão ter, mas é que, né, a gente destaca aqui alguns tipos, eu já trouxe esses destaques, vocês vão trazer para os alunos aquilo que vocês acharem que é importante trazer, né? Mas nas artes gráficas a gente tem o stencil, o lambi-lambi, o grafite, nas plásticas o mural, a pintura, a instalação, a escultura, a música e a dança, no hip hop, break, nas festas populares, o repente, que acontece na rua, também é um tipo de manifestação popular, né, que tem normalmente dois fazendo desafios, normalmente tocando um pandeiro, a poesia de cordel, né, o drama, o teatro de rua, as estátuas vivas, o mamulengo, a mímica, no corpo, o circo, a performance, o flash mob, né? Então, o livro de vocês traz ali aquilo que eu mostrei nos vídeos, mas há uma amplitude, e ampliar é muito importante. E algumas que aparecem, às vezes, nas regiões de vocês, nem estão aqui, né? Cordel, repente, popular, performance, circo, mamulengo, mímica, repente, tudo isso é manifestação de arte urbana. Então, a gente passou um pouquinho do tempo, né? Mas eu finalizo aqui com vocês esse 4º bimestre e desejo aí vocês um ótimo trabalho, né? A gente ainda vai ter aí mais 2 encontros, então eu finalizo aqui esse primeiro assunto de arte urbana, né? A gente ainda vai entrar em arte urbana quando a gente falar de arte contemporânea no nosso último encontro, e espero vocês aí nas próximas semanas, espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham aproveitado, né? Vocês vão ter contato com esses materiais, e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, muito obrigada, Fernanda, por essa informação. Muito obrigada a todos os professores que participaram, tanto ali no chat, que deram suas opiniões, suas sugestões. Muito obrigado. E até o próximo encontro, que todos tenham um ótimo dia. Pessoal, a gente vai disponibilizar de novo o link de presença ali no chat, tá? Para quem não fez sua presença, aproveita, faz sua presença e revista. Muito obrigada.